O cheiro amargo de pólvora pairava pesado no ar, enquanto o primeiro-tenente John Powers segurava literalmente o seu estômago sangrando com a sua respiração em fôlegos irregulares. O estrondo da batalha rugia ao seu redor, os batimentos rítmicos das metralhadoras, explosões estrondosas dos morteiros e os gritos desesperados de seus companheiros Marines passavam ao seu redor. Neste infernal dia de fevereiro de 1944, o destino da ilha Namur estava em jogo. Esta pequena ilha era um obstáculo formidável na estratégia de saltos de ilha em ilha dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. A sua captura destruiria as defesas japonesas nas Ilhas Marshall e abriria o caminho até a porta da casa do inimigo. Mas primeiro os Marines precisavam sobreviver a este crisol de fogo e aço. O pelotão de Powers estava encurralado, preso no fogo cruzado de um bunker japonês que parecia impenetrável. Homens caíam de todos os lados e o ataque estava estagnado. Apesar da dor lacinante de seu ferimento no estômago, Powers sabia o que tinha de fazer. Ele se levantou com a mão esquerda pressionando a sua ferida, enquanto a sua mão direita segurava o seu fuzil M1 Garand. O tempo parecia desacelerar quando Powers fixou seu olhar no bunker. A distância de 22 metros à sua frente parecia ser, na verdade, a de 1 quilômetro, coberta de destroços e cruzada por fogo inimigo. Os seus homens assistiam com muito espanto e horror enquanto o seu tenente começava o ataque. Balas uniam ao seu redor, levantando areia e fragmentos de corais. O mundo de Powers se restringia aos flashes de fogo à frente, com seu fuzil disparando enquanto ele avançava. O sargento de pelotão, Magnum, mais tarde recordaria a cena incrível. Abre aspas. Ele era como um exército de um homem só. Parecia que ele queria ganhar a guerra inteira naquele momento. Fecha aspas. Powers era um homem possuído, movido pelo dever e tinha uma vontade indomável de salvar os seus homens e completar a missão. Mas à medida que se aproximava do bunker, o fogo inimigo se intensificava. O destino de Namur e talvez de toda a campanha agora repousava sobre os ombros desse tenente ferido que avançava sem hesitar para o coração do perigo. À medida que 1943 chegava ao fim, a vasta extensão do Oceano Pacífico continuava sendo um tabuleiro de xadrez onde as forças americanas e japonesas se moviam em busca de supremacia. A maré da guerra começava a virar, mas a vitória ainda estava longe de ser garantida. Após a brutal campanha de Guadalcanal e a sangrenta luta por Tarawa, os planejadores americanos tinham um novo alvo em vista: as Ilhas Marshall. Estas ilhas representavam mais do que apenas um outro ponto no mapa. Era um passo vital na estratégia de saltos de ilha em ilha dos Estados Unidos, uma campanha projetada para literalmente saltar através do Pacífico, pulando fortalezas japonesas fortemente defendidas em favor de ilhas estrategicamente importantes, mas menos defendidas. O almirante Chester Nimitz, comandante em chefe da Frota do Pacífico, sabia que a captura das Ilhas Marshall traria os bombardeiros americanos para uma distância de ataque do território japonês plausível. A campanha pelas Ilhas Gilbert e Marshall começou de fato com a captura de Makin e Tarawa em novembro de 1943. Essas vitórias, embora custosas, forneceram valiosas lições. O horror de Tarawa, onde mais de 1000 fuzileiros caíram em apenas 76 horas de combate, chocou o público americano e o exército daquele país. O general da Marinha, Roland Smith, mais tarde vai dizer, abre aspas, Tarawa foi um grande erro. Deveríamos tê-la contornado. O custo de tomá-la foi alto demais. Fecha aspas. Mas do sangue derramado nos corais de Tarawa surgiram aprendizados duramente conquistados e que moldariam as batalhas seguintes. À medida que as forças americanas se preparavam para o seu próximo movimento, os japoneses reforçavam freneticamente as suas defesas nas Ilhas Marshall. O almirante Masashi Kobayashi, comandante regional baseado em Truk, tinha 28 mil soldados à sua disposição. No
entanto, a estratégia japonesa estava errada. Suas defesas estavam espalhadas pelas vastas cadeias de atóis, com a maioria das fortificações voltadas para o oceano, não esperando um ataque pelo lado da lagoa. A sexta força de base, sob o comando do contra-almirante Monzu Akiyama, formava a espinha dorsal da defesa das Ilhas Marshall, com instalações-chave em Kwajalein, Roinamur, Mili, Maloelap e Vote. Nos centros de planejamento em Pearl Harbor e Washington capital, os planejadores americanos criaram a chamada Operação Flintlock, uma ambiciosa ofensiva em vários atóis nas Ilhas Marshall. A joia da coroa dessa operação era o atol de Kwajalein, o maior atol de corais do mundo e uma importante base japonesa. A força anfíbia da 5ª Frota do contra-almirante Richmond Turner e o 5º Corpo Anfíbio do Major-General Roland Smith foram encarregados dessa imensa tarefa. O planejamento foi meticuloso. Aprendendo com as difíceis lições de Tarawa, os americanos planejaram a operação com um poder esmagador. A força de invasão incluiria a 4ª Divisão de Fuzileiros Navais e a 7ª Divisão de Infantaria do Exército, apoiadas por uma enorme armada naval. Os planejadores também incorporaram novas táticas, incluindo um apoio aprimorado de fogo naval e o uso de equipes de demolição subaquática para limpar obstáculos nas praias. O atol de Kwajalein, uma rede de corais e areia envolvendo uma enorme lagoa, tinha um valor estratégico imenso. Sua captura proporcionaria aos americanos uma base avançada para operações futuras e causaria um grande golpe nas linhas defensivas japonesas. Como um oficial americano disse, abre aspas, Kwajalein era a chave que abriria a porta para o anel de defesa interior japonês. Fecha aspas. A geografia do atol apresentava tantos desafios quanto oportunidade. A ilha de Kwajalein ao sul e as ilhas gêmeas de Roinamur ao norte eram os principais objetivos. A estreita largura dessas ilhas significava que, uma vez que os americanos estabelecessem uma cabeça de praia, os japoneses não teriam para onde recuar. No entanto, isso também significava que os defensores poderiam concentrar as suas forças, fazendo com que cada metro conquistado se tornasse uma luta sangrenta. Quando janeiro de 1944 amanheceu, o palco estava preparado para uma das mais ambiciosas operações anfíbias da história militar. Navios e homens convergiam para o Pacífico Central. A tensão era palpável enquanto os preparativos finais eram feitos. Um jovem fuzileiro, prestes a embarcar em sua primeira missão de combate, escreveu para casa, abre aspas, estamos indo para o desconhecido, mas estamos prontos. O que quer que aconteça, enfrentaremos juntos. Fecha aspas. Entre os milhares de fuzileiros e soldados do exército que se preparavam para a batalha estava um jovem tenente de Massachusetts, John Vincent Power. Nem ele, nem seus camaradas poderiam imaginar o que os aguardava no coral ensolarado do atol de Kwajalein, nem os atos de coragem extraordinária que se desenrolariam nos dias seguintes. Enquanto a frota de invasão navegava para o oeste, o destino da Guerra do Pacífico estava em jogo, com Kwajalein representando o próximo teste crítico de determinação e destreza de combate dos Estados Unidos. Quando o amanhecer chegou em 31 de janeiro de 1944, as águas calmas do Pacífico foram estilhaçadas pelo estrondo dos canhões navais. A Operação Flintlock havia começado, o ataque ao atol Kwajalein estava em andamento, marcando o primeiro ataque americano a um território japonês ocupado antes do início da Segunda Guerra Mundial. A força de invasão era esmagadora. A 4ª Divisão de Fuzileiros Navais, sob o comando do Major-General Harry Schmidt, tinha a missão de tomar Roinamur ao norte, enquanto a 7ª Divisão de Infantaria do Exército, liderada pelo Major-General Charles Corlett, mirava a ilha de Kwajalein ao sul. O apoio deles vinha de uma enorme armada naval, incluindo 12 couraçados, 11 cruzadores e 79 destroyers, pintando o céu com fogo. À medida que os fuzileiros da 4ª Divisão se aproximavam de Roinamur, entre eles estava o oficial de 25 anos, o primeiro-tenente John Power. Com seu sorriso fácil e espírito ágil, Power era um contraste clássico da guerra, um espírito divertido que encontrou a sua vocação no terror do combate. Nascido em 20 de novembro de 1918, Power cresceu perto da Catedral de São Paulo, em Worcester. Ele era um atleta nato, destacando-se no tênis, no basquete, futebol e golfe no Colégio Santa Cruz. Seu professor de matemática, o reverendo Joseph Callahan, lembrava dele como, abre aspas,
um bom e determinado estudante. Fecha aspas. Ironicamente, o que ambos não sabiam é que seriam agraciados com a medalha de honra por suas ações na Segunda Guerra Mundial, o professor e o aluno. O ataque japonês a Pearl Harbor mudou tudo para Power. Ele se alistou na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais no dia 7 de julho de 1942, destacando-se rapidamente e recebendo uma promoção a segundo tenente. Suas habilidades de liderança naturais e dedicação inabalável fizeram com que ele fosse promovido a primeiro tenente no dia 31 de agosto de 1943. Agora, como parte da Companhia K do 3º Batalhão, 24º Regimento de Fuzileiros Navais, Power se encontrava na ponta de lança dos Estados Unidos. O ataque a Roy Namur começou com a captura de ilhas menores que seriam usadas como bases de artilharia. Em seguida, no dia 1º de fevereiro, o desembarque principal teve início. A cena que saudou os fuzileiros foi apocalíptica. O bombardeio naval transformou Roy Namur em uma terra devastada de coqueiros destroçados e terra estilhaçada. No entanto, dessa devastação surgiram os defensores japoneses, determinados a lutar até o último homem. A estratégia defensiva japonesa em Namur apresentava alguns desafios. Ao contrário de Tarawa, onde as defesas estavam concentradas na praia, os japoneses em Namur haviam se preparado na profundidade da ilha. Bunkers de concreto, casamatas e buracos transformaram a ilha em um labirinto mortal. O pelotão de Power se viu no centro da luta. À medida que avançavam para o interior, cada cratera de bomba, cada montinho de terra e destroços poderiam esconder o inimigo esperando para atacar. O avanço foi medido em metros, cada um conquistado a um custo terrível. Os fuzileiros haviam conseguido a muito custo um controle sobre Roy Namur, mas a batalha estava longe de terminar. Os japoneses, embora em menor número e com menos armamento, lutaram com uma ferocidade nascida da desesperança. Eles lançaram contra-ataques furiosos sob a escuridão, sondando as fraquezas nas linhas americanas. Para Power e seus homens, exaustos após horas de combate brutal, a noite trouxe pouco alívio. Eles se amontoaram em suas trincheiras, dedos apertados sobre os rifles, tentando ouvir qualquer som de inimigo se aproximando sobre o contínuo disparo de armas. Quando o dia 2 de fevereiro amanheceu, Power sabia que o combate mais difícil ainda estava por vir. Os japoneses estavam profundamente enterrados e expulsá-los exigiria coragem além dos limites. A ilha de Namur era um cenário infernal de palmeiras quebradas e crateras fumegantes. O bombardeio do dia anterior havia transformado o que antes era um paraíso tropical exuberante em um campo de batalha aterrorizante. O primeiro tenente John Power e seu pelotão da Companhia K se encontraram no meio da luta, avançando para o interior da ilha contra a feroz resistência japonesa. Os homens de Power tinham um objetivo crítico: avançar pela ilha e se juntar a outras unidades de fuzileiros para garantir o campo de aviação. Mas à medida que avançavam, encontravam um obstáculo formidável: um bunker japonês que parecia impenetrável a seus ataques. Esse bunker de concreto reforçado, repleto de metralhadoras, dominava os acessos ao campo de aviação e já havia cobrado um alto preço dos fuzileiros que avançavam. A situação era desesperadora. Power sabia que enquanto o bunker permanecesse operacional, o avanço de seu pelotão e, de fato, de toda a operação em Namur estava em risco. As tentativas iniciais de neutralizar a posição haviam falhado. Os disparos de fuzis ricocheteavam sem causar efeito em suas grossas paredes, enquanto os tiros de morteiro pareciam ter pouco impacto. Power, com o jovem rosto sujo de terra e suor, avaliou a situação. Ele chamou uma equipe de demolição para destruir o bunker. Enquanto os homens da demolição se preparavam para colocar as cargas, Power tomou uma decisão crítica. Apesar do extremo perigo, ele iria pessoalmente ajudar a colocar os explosivos, esperando que sua presença inspirasse seus homens e garantisse o sucesso dessa missão tão importante. À medida que Power avançava com a equipe de demolição, o ar ao redor deles explodiu com os disparos inimigos. Balas zuniam ao redor, levantando poeira de corais e estilhaçando o que restava das árvores de coqueiro próximo. Naquele momento caótico, enquanto se aproximavam do objetivo, o desastre aconteceu. Um projétil japonês encontrou seu alvo, rasgando o estômago de Power. A dor era insuportável, mas Power se recusou a recuar. Pressionando uma das mãos contra a ferida que sangrava, ele gritou para os seus homens, abre aspas, continuem avançando, fecha aspas. Sua determinação era contagiante, incentivando a equipe de demolição a completar a tarefa, apesar do fogo implacável. Mas a carga de demolição, embora tenha danificado o bunker, não conseguiu neutralizá-lo completamente. Quando Power foi puxado para uma relativa segurança, ele avaliou a cena à sua frente. O seu pelotão estava encurralado, sofrendo baixas constantes. Os gritos dos fuzileiros feridos preenchiam o ar, misturando-se com um som incessante das metralhadoras inimigas. Naquele momento, enquanto os sentimentos
sentiu seu próprio sangue escorrendo entre seus dedos, Power tomou uma decisão que ecoaria na história do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele sabia que alguém teria que quebrar o impasse para inspirar os homens e dar o último e decisivo empurrão. Apesar de sua ferida grave, apesar do destino quase certo que o aguardava, Power decidiu que ele seria essa pessoa. Ele disse ao sargento do pelotão, Herbert Mangun, abre aspas, você assume o comando, Maggie, eu estou acabado, fecha aspas. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, Power estava se preparando para um último ato heróico. Ele verificou seu fuzil, respirou fundo e se preparou para fazer o que ninguém mais poderia fazer. Enquanto seus homens assistiam, maravilhados e horrorizados ao mesmo tempo, o primeiro-tenente John Power se levantou, pronto para atacar as defesas inimigas, determinado a quebrar o impasse. Em um momento que parecia se estender pela eternidade, o primeiro-tenente John Power se levantou da relativa segurança de sua posição com o rosto coberto por uma feição de determinação. Apesar da dor alucinante da ferida no estômago, ele segurou firmemente o seu fuzil M1 e iniciou sua carga solitária em direção ao bunker japonês. O fogo inimigo explodiu o bunker, costurando o chão com disparos e preenchendo o ar com uma chuva de fragmentos. O uniforme ensanguentado de Power grudava em seu corpo, um testemunho da gravidade de suas feridas. Cada passo enviava ondas de agonia por seu corpo, mas ele prosseguiu movido por uma vontade indomável. À medida que Power avançava, ele se tornava um ponto focal para os disparos inimigos. Balas passavam zunindo perto de sua cabeça, levantando poeira de corais e detritos ao seu redor. Ele tropeçava sobre o terreno irregular, coberto por crateras de granada e os destroços da batalha, mas ainda assim ele recuperava o equilíbrio e seguia em frente. Com a mão esquerda pressionada contra a ferida no estômago, Power ergueu seu fuzil com a mão direita, devolvendo fogo enquanto avançava. Seus disparos eram precisos. Os defensores japoneses caíam diante de seu ataque, com seus gritos de alerta se elevando acima do barulho da batalha. Quando ele se aproximou do bunker, o fuzil de Power ficou sem munição. Em uma demonstração de coragem incrível, ele fez uma pausa diante do fogo inimigo para recarregar. Suas mãos ensanguentadas tatearam o carregador, cada segundo valendo uma eternidade, enquanto as balas passavam perto dele. Power estava agora a poucos metros do bunker. Ele levantou seu fuzil recarregado, preparando para disparar nas aberturas de fogo do bunker, quando de repente uma rajada de fogo inimiga o atingiu. Vários projéteis rasgaram seu corpo e o primeiro-tenente John Power caiu. O seu último ato de bravura, gravado nas mentes de todos que testemunharam, acabou ali. O impacto do sacrifício de Power foi imediato e profundo. Inspirados pela coragem de seu tenente, os fuzileiros de seu pelotão avançaram com vigor renovado. O bunker japonês, que parecia uma fortaleza impenetrável, caiu em minutos diante do ataque dos fuzileiros. O sargento Herbert Mangun, que assistiu a toda a cena, mais tarde relatou, abre aspas, ele era como um exército de um homem só. Parecia que ele queria ganhar a guerra inteira naquele momento, fecha aspas. As palavras de Mangun capturaram a essência da incrível bravura de Power e a admiração que ela inspirou em seus companheiros. Naqueles poucos momentos heróicos, o primeiro-tenente John Power mudou o rumo da batalha em Namor. O seu sacrifício quebrou o impasse, permitindo que os fuzileiros completassem o objetivo e garantissem aquela ilha. Quando a notícia de suas ações se espalhou, a ação de Power se tornou um grito de união para toda a 4ª Divisão de Fuzileiros Navais, personificando a coragem e o sacrifício que no final levariam à vitória no Pacífico. A Batalha de Kwajalein terminou no dia 3 de fevereiro, com as forças americanas garantindo todo o atol. Essa vitória, alcançada em apenas 4 dias, foi um contraste marcante com a luta sangrenta e prolongada que ocorreu em Tarawa. A captura relativamente rápida de Kwajalein validou as novas táticas americanas e aumentou o moral em todo o teatro do Pacífico. As ações extraordinárias de Power não passaram despercebidas. No dia 30 de agosto de 1944, os seus pais estavam na Casa Branca quando o presidente Franklin Roosevelt póstumamente concedeu ao filho a medalha de honra. A situação dizia, em parte, abre aspas, pelo seu valor excepcional, fortaleza e espírito indomável de luta diante do fogo inimigo implacável, estavam em conformidade com as mais altas tradições do serviço naval dos Estados Unidos. Ele deu bravamente a sua vida por seu país. Fecha aspas. A nação buscou honrar a memória de Power de várias maneiras. No dia 30 de junho de 45, o USS John Power, um destroyer, foi lançado. A família Power participou do lançamento do USS John Power nos estaleiros de Bat Iron Works
em Maine. Quando a Sra. Power batizou o destroyer, o champanhe salpicou tanto na proa do navio quanto em seu vestido, marcando um momento solene, mas orgulhoso. Em sua cidade natal, Worcester, Massachusetts, uma estátua de bronze de Power foi revelada no dia 2 de novembro de 1947. Com 2,5 metros de altura, a estátua retrata o jovem tenente em seu momento de maior coragem, eternamente vigilante em frente à prefeitura. As ações de Power se tornaram uma fonte de inspiração dentro do corpo de fuzileiros navais, personificando os valores de coragem, sacrifício e dedicação ao dever. Sua história foi recontada para os novos recrutas, servindo como um poderoso exemplo do ethos dos fuzileiros. Aqueles que conheceram Power se lembravam não apenas de seu heroísmo, mas de seu caráter. Seu professor de matemática do Colégio Santa Cruz e também ganhador de uma medalha de honra, o reverendo Joseph Callahan, lembrou-se dele como um bom e determinado estudante, enquanto seus camaradas falavam de seu humor contagiante e liderança firme. Nas palavras de sua irmã, Patricia Power, abre aspas, Jack era cheio de diversão. Todos os chamavam de Sunshine. Mesmo assim, quando mais importava, ele mostrou uma coragem que ofuscou o próprio sol. Fecha aspas. Ei, espera aí, antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui no botão de inscrição. Veja se ele está ativo e também o sininho da notificação para não perder o meu próximo lançamento. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre o tema de hoje e quem sabe, coloca uma sugestão, vai que entra na pauta da próxima semana. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.